E se 108 mil dólares foi o topo desse ciclo? Meu Deus. Eu sei que é isso que está passando pela sua cabeça nesse momento. E por isso é um momento crítico, é um momento decisivo. Se você der mole, você vai entregar de bandeja um grande presente de Natal para as baleias desse mercado. Aproveitando a oportunidade, já desejo a todos vocês que são o motivo desse canal existir um Feliz Natal, tá? A gente deve ter um vídeo aí no dia 25, 26, então já desejo a vocês um Feliz Natal. Um like pra vocês, sempre deixa um like no vídeo, né? Hoje eu tô dando like pra vocês aí e tô me inscrevendo no canal de cada um de vocês aí, no coração de cada um de vocês que tornam isso aqui possível. Bom, estamos quase no finalzinho do ano, Natal, Ano Novo, nem existem grandes notícias acontecendo, nada demais. Esse vídeo é mais uma atualização sobre o que está acontecendo no preço do Bitcoin e por que eu acho que as pessoas estão fazendo muito mais drama do que deveriam, tá? Primeiro que uma queda de, sei lá, o máximo aqui foi próximo a 15% de queda em relação aos 108 mil dólares. Essa é uma queda normalzinha, tá, pessoal? Normalzinha para um ciclo de alta. A gente viu por diversas vezes aí, por exemplo, o ciclo lá de 2017, 2021, 7, 8, 9 quedas de 30% ao longo do ciclo de alta, tá? 30%, o dobro dessa queda. Só que muitas pessoas, como sempre, né, entram próximo de uma alta histórica. E as pessoas são novatas, não têm muito conhecimento, e para elas isso é assustador. E aí é o erro, né? Elas acabam saindo do mercado, entregando de bandeja os bitcoins para aqueles que já têm mais tempo de mercado, já tiveram vários ciclos, várias quedas de 30% e não se assustam com quedinhas de 15%. Só que eu não quero que você seja pobre. A gente está aqui para vencer e nós vamos vencer. Então vamos começar esse vídeo aqui analisando o gráfico semanal do Bitcoin. Bom, eu trouxe gráfico no vídeo passado, né? Tivemos um rompimento do canal, aquela disparada de preço absurda que trouxe o preço até os 108 mil dólares. E eu falei para vocês o seguinte, o Bitcoin, ele sobe em degraus. Então ele lateraliza dentro de um degrau, rompe o topo desse degrau, o topo desse canal, e aí dispara para um próximo degrauzinho, que é o que eu estou achando que a gente está formando agora, né? Um canal, um degrau aqui entre os 110 e os 90 mil dólares. E como vocês podem notar, aconteceu na semana passada, que fechou ontem, exatamente o que eu previa. Ou seja, o preço aqui ele ficaria acima desta linha amarela, que é o EMA 7, a média de 7 semanas desse gráfico aqui. O EMA 7 estava posicionado aqui ao redor de 93 mil dólares e a gente fechou a semana em 95.098 dólares, 95.100, tá? 95.100. Então, acima do EMA 7, que é importante para a gente não dar aquela desabada até o EMA 21 aqui embaixo do gráfico semanal, tá? E aí abrimos a semana de forma mais negativa. Hoje o preço chegou a buscar aqui 92.300. Já estamos nesse momento em 93.900, 94 mil dólares, né? Portanto, acima de novo do EMA 7. O que é interessante, está mostrando uma recuperação de preço para o Bitcoin, confirmando o EMA 7 como suporte. Como eu disse para vocês, eu espero que o preço fique aqui entre 90 e 110 por algum tempo, tá? Nessa lateralização dentro desse canal. Mas além do fechamento dessa semana, que vai ser muito interessante, nós temos também o fechamento mensal, que coincide com o fechamento do ano, né? Então, abrindo o gráfico mensal para vocês, vocês percebem uma situação interessante. Notem aqui o gráfico mensal, nós temos aqui os topos de 2021, abril de 21 lá nos 65 mil dólares e mais à frente, novembro de 21 nos 69 mil dólares. Ligando os topos, você tem essa linha de tendência aqui, tá? E se percebe que ela passa exatamente onde nós estamos com o preço agora. Notem, nós tivemos o rompimento dessa linha de tendência no mês passado, em novembro, tá? Finalmente rompemos essa linha de tendência e após o rompimento, o que eu falo para vocês? O normal é o preço retornar para fazer um reteste sobre a linha que antes era uma resistência. Então essa linha é uma resistência histórica e agora está sendo testada como suporte. E a gente precisa dessa confirmação. Então esse toque aqui que a gente vê no mês de dezembro, ele é muito importante. Ele é definitivo para dizer para a gente, o preço vai continuar disparando a partir daqui ou ele vai afundar? Então precisamos fechar o mês e, portanto, o ano de 2024 sobre essa linha que está posicionada no momento nos 90 mil dólares. Tá? Essa linha é 90 mil dólares.
E nós temos poucos dias até o fechamento do mês, que acontece daqui a uma semana, né? Terça-feira, para ser mais exato. Terça-feira que vem, quer dizer, que vem não, que vem é amanhã, né? Terça-feira da semana que vem, acaba o mês. Vira o mês. E a gente precisa estar acima de 90 mil dólares para confirmar esse reteste aqui nesta linha de tendência. E a partir daí, entramos em janeiro com essa confirmação, aumentando a probabilidade de explosão de preço. E é muito interessante esse gráfico mensal, porque nós temos aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, e agora com uma confirmação, um reteste sobre essa estrutura para confirmar que a gente vai disparar. E pelo jeito, não sou somente eu que estou enxergando isso. Olhem para esse gráfico que mostra aqui o volume de transferências para exchanges e de exchanges para carteiras. E vocês vão ver que o ritmo de acumulação que tivemos em dezembro foi o maior de todo o ano. Essas barras vermelhas para baixo indicam saída de bitcoins das exchanges, ou seja, carteiras estão removendo bitcoins que estavam à venda dentro de corretoras. Estão colocando em carteiras, portanto, não existe intenção de venda. E a gente está vendo o maior volume do ano acontecer exatamente em dezembro. E muito maior do que nos meses anteriores. Ou seja, provavelmente baleias estão acumulando Bitcoin, jogando Bitcoin na carteira sem nenhum interesse em venda. Isso parece final de ciclo para vocês? Não, né? E aí quando a gente pega ali baleias gigantescas como o próprio Michael Saylor, ou da MicroStrategy, a empresa que mais possui Bitcoin, o que ele fez? Ontem, né? Foi ontem isso? Não foi hoje, né? Hoje ele publicou que ele comprou no dia de ontem. A MicroStrategy adquiriu 5.262 bitcoins por um preço médio de 106.600 dólares. Estão vendo aqui, né? Ou seja, comprou mais caro, muito mais caro do que está hoje o preço do Bitcoin. Ele comprou uma quantidade grande, né? Então ele pagou 106 mil dólares por Bitcoin, comprando 5.262 bitcoins, mais de 500 milhões de dólares. Nesse momento, pessoal, na data de ontem, ele fez isso. Isso aqui parece fim de ciclo para você? Falando em Michael Saylor, essa aqui foi a proposta de ativos digitais que ele apresentou para o time do Donald Trump, o presidente americano, que vai assumir no final de janeiro. Isso aqui mostra que o cara está pouco empolgado. Uma política estratégica de ativos digitais pode fortalecer o dólar, neutralizar a dívida americana e posicionar os Estados Unidos da América como líder global no século XXI para a economia digital. O impacto disso seria levar os ativos digitais de um crescimento de 1 trilhão de dólares para 590 trilhões de dólares e colocar os Estados Unidos como dominante nessa indústria. Ele não está falando aqui somente de Bitcoin não, tá? Ele está falando de altcoins e do próprio dólar que poderia estar aí, de certa forma, lastreado ou pareado ao Bitcoin. Então, é um crescimento de 1 para 590 trilhões. É isso que ele está vendendo para o governo americano e, pelo jeito, ele deve estar tendo algum sucesso. Afinal, ele continua comprando Bitcoin, mesmo com o mercado caindo. Mas ele pode estar errado. Mas quando você pega aqui a situação do mercado cripto hoje, é essa aí. Em vermelho, praticamente só tem o Bitcoin, né? Com uma quedinha de 1,4%, ao redor de 94 mil dólares. Todas as altcoins praticamente estão na cor verde. Algumas muito verdes, como vocês estão vendo aqui, né? Solana mais de 5%, BNB mais de 6%, Avax mais de 5%, DOT mais de 7%. Enfim, o mercado subindo com força para as altcoins, que são aquelas que geram mais medo, mais pânico, tem maior volatilidade. Isso parece fim do ciclo para você? Não me parece. Isso parece muito mais um respiro para o Bitcoin, que subiu de forma acelerada, foi muito na frente das altcoins, enquanto algumas estão lá para trás, como por exemplo a própria Ethereum, segunda colocada. E agora, quando o Bitcoin dá uma relaxada, dá uma descansada, as outras altcoins têm ali espaço para poder dar uma crescida. Algo que, por sinal, também aconteceu no ciclo anterior, lá de 2021. Notem que no ciclo anterior, a fatia do Bitcoin, a dominância do Bitcoin no mercado, começa a cair exatamente depois do quê? Depois do Natal. A data que temos nessa semana, amanhã. Foi depois do Natal que a dominância do Bitcoin saiu aqui de 70% no ciclo anterior, né, a virada de 2020 para 2021, e desabou, começou a desabar até pegar aqui embaixo nos 40%, ou até um pouquinho menos, né, mas ao redor de 40%. Então uma grande queda de dominância, que significa o quê, em outras palavras? Que as altcoins
ganharam valor. Agora estamos nessa situação aqui do gráfico da direita, né? A dominância do Bitcoin, que tinha caído de 60% aqui para a faixa de 55%, deu uma subidinha e estamos aqui a poucos dias do Natal. Ou seja, Natal acontecendo, se repetirmos o que aconteceu no ciclo anterior, poderíamos ver uma queda de dominância do Bitcoin, não uma queda de preço do Bitcoin. Atenção, tá? O Bitcoin pode continuar subindo, mas as altcoins subiriam mais rápido do que o Bitcoin, aumentando a fatia delas no mercado, tá? Essa valorização das altcoins no ciclo anterior pode ser observada neste gráfico aqui, que é o gráfico das altcoins, tá? Estamos falando de todas as altcoins, excluindo Bitcoin e Ethereum. Então você tirou o Bitcoin, obviamente, e das altcoins você remove somente a Ethereum, que é a gigantesca. E aí você fica com um gráfico desse jeito. E percebam aqui em 2020, né? Primeiro, notem que a gente tinha uma linha de tendência na cor azul, ou seja, as altcoins perdendo valor, fazendo topos cada vez mais baixos. Aqui a gente tem o Covid, né? Tá marcado aqui no gráfico. E aí, a partir dali, a gente volta a subir, rompe essa linha azul, tem um recuo, uma barra vermelha aqui, ó, um mês vermelho para as altcoins, né, uma queda, e depois elas voltam a disparar. Isso aqui já em 2020, e aí leva a uma mega valorização das altcoins. E entramos num novo ciclo, e novamente, com topos cada vez mais baixos. A linha de tendência na cor azul. Recentemente rompemos essa linha de tendência, como aconteceu lá em 2020, pessoal. Então estamos na mesma área amarelada aqui deste ciclo, comparável ao do ciclo anterior. E assim como no ciclo anterior, temos momentos de queda, como o atual, também para as altcoins. Buscando aqui uma confirmação sobre esta linha de tendência na cor azul, que antes era uma resistência. Assim como eu expliquei para vocês no gráfico do Bitcoin, e aqui vocês podem ver o livrinho de trading, né? Esse é um padrão ombro, cabeça, ombro invertido, onde depois do rompimento desta linha do pescoço, nós geralmente temos uma confirmação, um reteste sobre essa linha, ou seja, a linha que era resistência, ela precisa ser testada como suporte. Confirmando, acontece uma subida na altura do pescoço. E olha aqui no nosso gráfico como acontece, né? Ombro, cabeça, ombro, e agora esse reteste acontecendo, ou seja, as altcoins que subiram, elas estão tendo uma correção para confirmar essa linha como suporte, e aí acontece uma disparada na sequência. Então as coisas aqui conversam, né? Temos isso no gráfico do Bitcoin, temos isso também no gráfico das altcoins. Então, para mim, pessoal, isso aqui não é final de ciclo. Isso aqui é uma pausa no ciclo, é um momento de confirmação de linhas, né, que eram resistências históricas e que agora, confirmando, dá o impulso, como se fosse uma mola para o preço disparar para a pernada mais forte do ciclo de alta. Que é justamente o seu final, né? Esse final pode ser primeiro, segundo, terceiro trimestre do ano que vem? Não sabemos. Historicamente, seria terceiro trimestre do ano que vem. Eu, como falo para vocês, não vou esperar tanto. Vou ser mais conservador, porque agora sou pai de família, tenho que tomar cuidado com o meu patrimônio, tá? Mas você que é mais jovem, você pode arriscar mais. Você pode guardar mais nesse ciclo, esperando ali por diversos indicadores que apitem, que indiquem para você que, opa, esse ciclo provavelmente acabou. Eu vou sair um pouquinho antes por conservadorismo. Mas o que eu quero que a mensagem fique para você é: não tenha medo. Esse momento de medo, que todo mundo está com medo, é o momento que você deveria estar comprando para tirar maior proveito dessa próxima pernada de alta. Então eu vejo isso aqui como uma limpeza saudável. Quando a gente começa a ver aqui criação de moedas sem sentido, como a BCT, de influenciadora do OnlyFans e outras barbaridades como essa, tá na hora de ter uma limpeza. E essa limpeza está acontecendo. Então ela é saudável, tá? Nada sobe direto continuamente. A gente precisa de correções para tirar esse excesso do mercado. Ah, e antes que eu me esqueça, para não ficar com a rabanada assada nesse Natal, não compre Bitcoin e altcoins em corretoras que te cobram taxas abusivas. Compre na Quant Fury. Na Quant Fury não tem taxa para negociar, nem para comprar, nem para vender. Taxa zero para vocês. Link está aqui na descrição ou no QR Code que aparece aqui embaixo. Fechado? Feliz Natal para todos vocês, grande abraço e até a próxima.